Bom, com isso, nós vamos pôr em prática a montagem de um dashboard. O exemplo que eu vou seguir vai ser um exemplo de queimadas, tá? Um banco de dados oficial do Gov, tá? Vamos seguir um exemplo como se algum professor ou algum trabalho pedisse para você fazer isso, tá? Nós vamos vir aqui nessa parte de BD queimadas. Você vai clicar, ele vai abrir essa outra página e ele vai carregar um mapa de vários pontos que estão sendo registrados queimadas, tá? Ele mostra do mundo todo, praticamente, tá? Algumas partes demoram um pouco para carregar. Pode ver que dá até uma certa travada se for puxar para outro local. Mas nosso foco vai ser principalmente no Brasil. Nós vamos vir aqui em exportar dados aqui no canto esquerdo. Bom, aqui a gente vai apenas escolher o continente, no nosso caso América do Sul, já que eu não quero pegar o Brasil. Colocar o país Brasil. Estados eu quero marcar todos, que eu não quero nenhum estado específico. E municípios também eu vou deixar todos. Não vou precisar escrever nenhum nome específico aqui. Vamos colocar a data de início, a data de fim no nosso banco de dados, que nós queremos. E já como eu já deixei tudo pré-adiantado, eu já selecionei aqui. Esse banco de dados que a gente vai usar para comparar os dois, para fazer o nosso dashboard, o primeiro é de 2023, do dia 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro de 2023. E o segundo é de 2024, do dia 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro, tá? Tudo de 2024. Certo, vamos abrir um aqui para ver como esse banco de dados é mandado para nós, como ele é extraído. E a gente pode ver que o banco de dados aqui está totalmente desorganizado. Então ele vem tudo aqui em CSV, né? Então tá todo assim, a gente teria que separar aqui, organizar tudo, fazer aqui a separação, trocar ponto por vírgula, teria que fazer todo esse processo, mas nesse caso em específico, nós não vamos precisar fazer, tá? Porque o próprio Power BI, ele já vai fazer isso para nós. Então vamos abrir o Power BI para ver como nós vamos poder fazer todo esse processo. Abrindo o Power BI, vai estar dessa maneira. Esse aqui foi algum exemplo que eu fiz, mas o que você vai fazer? Já que você abriu ele pela primeira vez, você vai vir aqui em relatório em branco, certo? Abriu o relatório em branco, vai esperar ele carregar, deve ter carregado já o seu por aí. Bom, aqui já com sua página inicial do Power BI aberta já, nós vamos primeiramente jogar esses dados aqui, para a gente poder trabalhar com eles. Então nós vamos aqui na página inicial mesmo, e vai em obter dados. Já como a gente abaixo, ele foi exportado para a gente diretamente como CSV, vamos abrir como CSV aqui, tá? Aí você vai lá no local onde está a sua base de dados, onde você deixa guardada, e seleciona uma primeiro. Infelizmente não tem como marcar duas de uma vez. A gente vai ter que organizar uma de cada vez, tá? Mas depois que você organizar uma, já fica bem mais simples o processo. Você vai, no meu caso, que eu vou selecionar primeiro a de 2023, esperar ela carregar. Pronto, aqui já pegou toda e já deu uma pré-configurada para você. Pode ver que ela está bem melhor do que estava quando eu mostrei para vocês. Mas nesse nosso caso, a gente vai transformar dados. O que é transformar dados? A gente vai editar ele, tá? Ele vai vir aqui em outra parte. Esse é um subtrabalho do Power BI. É o editor do Power Query. Então aqui a gente vai poder fazer algumas modificações antes de começar a fazer o nosso dashboard. Agora aqui no Power Query, nós vamos fazer algumas edições para jogar esses dados lá para o Power BI e começar a fazer o nosso dashboard. Aqui a primeira coisa que nós vamos fazer vai ser dividir essa data e hora. Colocar tudo em colunas separadas. Então, aqui na página inicial mesmo, nós vamos clicar em data e hora nessa coluna que foi criada. E vamos em dividir coluna por delimitador e vamos em personalizado. Selecione o insira um delimitador. Nós clicamos e vamos separar o quê? Nesse caso aqui, como você pode ver, o que está separando os dois é o espaço. Então nós vamos aqui, em vez de personalizado, vamos em espaço. Configura, deixa apenas isso, nesse caso, e dá um OK. Podem ver que ele já fez aqui a separação. Olha o que nós podemos fazer, nós podemos dar o título aqui. Nesse caso aqui não é data, não é mais data e hora, é apenas data. Então nós apagamos, clicamos aqui, pronto, já configurou. Alterar outro, deixar só para hora. Clica em cima do nome, seleciona e apaga o restante.
e dá um OK, dá um Enter. Pronto, já está aqui, já está organizadinho, tudo perfeito. Primeira etapa já foi feita. Agora nós vamos alterar algumas etapas que foram aplicadas automaticamente pelo Power Query. Já como vocês viram no começo, como eu mostrei antes, como estava no Excel, a base de dados ela veio de um jeito, mas o Power BI automaticamente, assim que eu coloquei os dados aqui, ele já fez uma alteração automática. Então agora a gente vai modificar algumas dessas alterações, porque algumas delas nos prejudicam em fazer algumas análises. Então vou mostrar aqui para vocês o que deve ou não deve alterar no caso desse banco de dados. Claro, cada banco de dados vai ter um tipo de alteração diferente. Então vai depender muito da análise que você vai ter. Bom, o que nós vamos fazer aqui? A gente já mudou o data, a hora, e uma das coisas que nós vamos alterar vai ser aqui nas etapas. Mas antes de explicar o porquê, por qual motivo nós vamos fazer essas alterações, primeiro mostrar aqui para vocês como funciona essa parte das edições. Nesse canto direito, nós temos as etapas aplicadas. No caso, cada linha dessa foi uma alteração que nós fizemos. Ó, vocês podem ver que aqui data e hora está desse jeito que eu já fiz essa edição. Foi essa etapa aplicada, certo? Agora, se eu vim aqui em tipo alterado, foi como nós pegamos lá no começo, depois que ele fez já as alterações automáticas dele, certo? Aqui tem as fontes, e como ele pegou o banco de dados, os cabeçalhos, como ele criou, certo? Vocês podem ver que subiu, ó. Isso aqui tudo era uma linha, mas ele subiu para virar um título da coluna, né? Então, nós vamos aqui em tipo alterado, tá? Que é o que a gente vai querer mexer, que eu tinha comentado. E qual é o principal que nós vamos ter que fazer aqui já para começar? As colunas numéricas, elas estão como números inteiros. Aqui a gente vê aqui em transformar, tá? E vê o tipo de dados. Quando a gente clica, a gente vê qual é o tipo de dado dessa coluna. Bem aqui, ó, no canto superior esquerdo. Nós vemos qual é o tipo de dados dela. Só que essas colunas, se você tiver por acaso prestado atenção lá na primeira vez que eu mostrei no Excel, elas não são números inteiros, certo? Elas são números decimais. Elas têm as vírgulas, então tem que ser tudo do jeito que estava lá para a gente conseguir fazer uma análise de dados da melhor forma possível. Tá, cara, então como nós vamos alterar esse tipo de dados? Como nós vamos passar para números decimais? Simples. Nós vamos clicar aqui na primeira coluna, que tem dados. Vocês podem ver que o restante aqui não tem. Só a questão de data e hora, mas isso aí não é uma coisa que nós precisamos alterar, porque não tem necessidade, tá? Nesse caso aqui é a primeira coluna que começa com dados. Clicamos aqui na primeira, clica normal, aperta o Shift e clica aqui no na última coluna. Automaticamente ele vai marcar tudo. Olha o que nós vamos fazer. Nós vamos vir aqui, transformar, vamos vir em tipos de dados, tá número inteiro. Nós vamos colocar número decimal. Inserir etapa, ele está pedindo que se você quer inserir essa etapa aqui, não quer deixar para mais para frente, pode afetar algumas etapas, algumas edições que você fez depois. No nosso caso não vai alterar, tá? Vai ficar tudo perfeitinho porque a gente ainda não começou a mexer lá no dashboard em si. Então você pode inserir normalmente, não vai afetar em nada. Você pode só aqui substituir a atual mesmo que você quer mexer exatamente nessa. Vai mexer, já colocou todos os números decimais, você pode ver aqui, ó, tá tudo selecionado. E aqui tá o número decimal. Pronto, ótimo, já dá para começar a trabalhar melhor com esses dados. Outra coisa que nós vamos precisar editar também é o tipo de localidade desses dados. Nós vamos precisar clicar por aqui em qualquer uma dessas colunas que estão selecionadas, tá? Nós vamos aqui em alterar tipo, usando a localidade, aqui ó, a última linha dessa etapa. Inserir etapa? Inserir etapa. Podemos inserir porque não vai alterar em nada no nosso trabalho, porque a gente ainda não começou ainda a fazer o nosso dashboard, tá? Não se preocupe. Em alterar tipo de localidade, nós vamos selecionar tipo de dados, número decimal, certo? E deixar e procurar aqui inglês dos Estados Unidos. Então, vamos procurar aqui inglês dos Estados Unidos, aqui ó. Pronto.
Que aí vai dar o exemplo, já, ó, valores de entrada, vai ficar tudo no padrão brasileiro, ou seja, ele vai alterar o tipo de dados, está em número decimal, e a localidade desses dados, e vai converter para brasileiro, certo? Dá um OK, espera carregar, pronto. Agora, depois de você já ter feito essas alterações, nós vamos precisar alterar a ordem de, de etapas. Essas etapas aqui você consegue mexer, colocar em algum lugar para tipo, para dizer que você editou primeiro isso do que isso. No nosso caso aqui, a gente vai colocar o tipo alterado com localidade antes do tipo alterado, que foi a edição automática que o Power BI fez. Nós soltamos aqui, ele carrega. Agora, vindo aqui para as colunas renomeadas, que foi a última etapa de aplicação que a gente fez, no caso, a última edição, você pode ver que a coluna agora está bem. A coluna não, a planilha está bem editada, está com aquelas organizações que a gente quis. A gente clica aqui, pode ver que está número decimal, tudo seguindo o padrão que tem que ser para a gente poder fazer uma análise boa. Agora nós podemos também editar o nome aqui da fonte, no caso da nossa planilha, tá? A gente já como esses dados aqui são de 2023, a gente pode colocar só aqui 2023 queimadas. Para a gente saber, ter uma noção de qual é o planilha isso aqui, sem precisar abrir ela para saber de qual ano ela é, certo? Confirmou aqui. Agora o que nós vamos precisar fazer? A gente vai ter que adicionar a outra coluna. Vim aqui em adicionar coluna e vamos em coluna personalizada. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos criar uma coluna única. Como assim? Vou mostrar aqui para você entender direitinho, tá? Nós vamos aqui colocar um nome personalizado para ela, ano. E vamos colocar aqui, entre aspas, 2023. Tá? Que no nosso caso, na nossa planilha é de 2023, então vamos colocar 2023. Com isso, nós vamos clicar em OK, não precisa alterar nada aqui. Tem que ser entre aspas, tá? Não pode esquecer desse detalhe. Essa coluna personalizada, ela vai servir para a gente poder fazer uma análise mais rápida dos dados, sem precisar gerar algumas partes específicas. Um exemplo, se a gente fosse querer analisar algum dado, a gente teria que puxar duas ou mais colunas para poder identificar que aquele banco de dados era de 2023 ou de 2024. Aqui não, a gente vai criar uma coluna específica com 2023 que vai facilitar a nossa análise. Já colocando aqui 2023 ano, nós clicamos em OK.